Estamos de volta com Medicina e Saúde e agora nós vamos conhecer as estratégias para a detecção precoce do câncer de mama. Bom dia, doutora Andréia, tudo bem? Tudo bem, Soraya. A doutora Andréia Shiratori é médica especialista em diagnóstico por imagem e vai nos explicar como é possível diagnosticar um câncer de mama em sua fase inicial. Doutora Andréia, quais são as tecnologias que existem hoje para diagnóstico precoce do câncer de mama? Ainda por incrível que pareça, a mamografia ainda é o melhor instrumento, o melhor exame para se detectar o câncer de mama. Ele consegue detectar microlesões, lesões muito pequenas e ainda é um exame mais acessível, mais barato e não tem substituto para ele ainda como exame de triagem para o câncer de mama. Então, ainda assim, as campanhas elas são necessárias. Nós gostaríamos muito que as pacientes sim aderissem e se lembrassem que é importante o exame. O câncer de mama ele é detectado nessa fase precoce somente com mamografia, porque quando ele se torna palpável, quando um médico consegue detectar, uma paciente consegue sentir esse nódulo, ele em geral já está maior que 1 centímetro. Então, a mamografia consegue detectar lesões com menos de 5 milímetros, às vezes com 4. Então, assim, é muito importante ainda fazer a mamografia. Doutora Andréia, muitas mulheres relatam que têm medo de fazer o exame porque acham que é um exame dolorido, que é um exame que causa dor. Tem razão, tem fundamento esse tipo de temor? E se, digamos, eu queira pular essa questão da mamografia, queira fazer direto uma ultrassonografia, é possível? Vai ser eficaz tanto quanto fazer mamografia? Não, ainda a gente não pode pular as etapas, né? A mamografia, sim, ela precisa comprimir a mama. Primeiro porque a gente tem que deixar a mama numa espessura suficiente para que a lesão consiga ser detectada ali, né? E quanto mais espessa a mama, também maior a radiação. Então, assim, a compressão mamária ela é necessária. Agora, quanto à dor, né? Existem mulheres que têm mais sensibilidade, mulheres que naturalmente já acordam com dor no seio, que têm alguns períodos pré-menstruais, que ela tem mais dor no seio. Até a gente pede para ela evitar esse período, né? Então, ela pode fazer num período que esteja com menos dor também. E assim, em geral, causa um desconforto, mas ele é super rápido, né? Um exame, se você comprimir a mama de uma maneira mais lenta, então existem as técnicas para isso, né? Então, uma técnica que realiza esse exame, geralmente são mulheres, para deixar as mulheres mais confortáveis, elas conseguem realizar esse exame e até as pacientes se surpreendem, falam, nossa, a gente tinha tanto medo de fazer esse exame e foi tão importante ter feito. E sobre a outra pergunta, se o ultrassom poderia substituir a mamografia, digo que não, infelizmente não. A mamografia detecta alguns tipos de lesões, como as microcalcificações, que não são visualizadas no ultrassom. Né? Nem a ressonância consegue detectar, às vezes, as microcalcificações, sim. Então, agora, pacientes jovens que têm indicação, histórico familiar positivo, aí sim, aí geralmente a gente pede a mamografia, depois o ultrassom associado, porque um complementa o outro, mas um nunca substitui o outro. E eu digo para os pacientes, se você tem chance de fazer um exame, qual faz? É a mamografia. Se a mamografia vier alterada, sim, talvez peça um ultrassom. Doutora Andréia, infelizmente as fake news existem também na área da saúde e acabam atrapalhando, prejudicando as campanhas de prevenção do câncer de mama. Uma delas se refere ao tipo de exame que nós estamos comentando aqui, que é a mamografia, como causador de câncer de tireoide. Existe fundamento para esse tipo de afirmação? Não, isso já até alguns anos atrás foi mais forte, né? Até o Colégio Brasileiro de Mastologia, de Radiologia, tem explicado isso, tem no site, a gente até disponibiliza nos serviços isso. E até nem incentiva que se coloque o protetor de tireoide, a gente tem.
Todos os lugares tem. Por quê? Porque não precisa, isso é uma fake news mesmo. Menos de 1% da radiação da mama, que é feita numa mamografia, vem para a tireoide. E a radiação que ela é utilizada numa mamografia, ela é uma dose muito baixa, equivalente a alguns dias de tomada de sol numa praia. Então, assim, isso para detecção precoce de uma doença tão séria, né? Ela é muito válida, então assim, existe a justificativa do exame, sim. Ficou muito claro que a gente tem que pensar na mamografia como a primeira opção no processo de investigação de câncer de mama. As mulheres precisam realmente pensar nisso com seriedade, dar devida prioridade, é isso mesmo? Sim, a mamografia é muito importante. Ela às vezes é a primeira e única chance que essa paciente tem de diagnosticar uma lesão na fase curável. E ainda uma lesão com menos de 1 centímetro, nenhum médico treinado consegue detectar. E a mamografia detecta. Tá certo. Então, Andréia, obrigada mais uma vez. Lembrando que essa campanha de conscientização, de prevenção, ela não é apenas falada, né? Tem que se transformar em ações. O que é ação? É você falar para sua esposa, para sua mãe, para sua irmã, para sua filha, você que está nos assistindo, pensar, não fiz ainda o preventivo, vou lá, vou marcar e vou correr atrás. Isso faz toda a diferença, né? E não é apenas em outubro, tá, gente? É o ano todo. Doutora Andréia, obrigada mais uma vez, tenha um bom fim de semana e vamos voltar a falar de outros assuntos ligados à saúde da mulher, viu? Obrigada a vocês, eu agradeço a oportunidade. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta do Medicina e Saúde tem mais um episódio de Obesidade na Real. O que será que está acontecendo com a nossa personagem? Será que ela vai conseguir a tão sonhada cirurgia bariátrica? É rapidinho, a gente volta em instantes.